O rádio crepitou com estática enquanto o comandante fechava a pasta da missão. Nenhum horário provável de perda da aeronave ou do piloto foi registrado. A chuva martelava o telhado do centro de comando, enquanto o pessoal trocava olhares carregados de significado. Ninguém sobreviveu àquela linha de fogo. Então veio o som impossível, batidas fracas de rotores cortando a tempestade. Todos os olhos se voltaram para a tela do radar. A chuva continuava a martelar o centro de comando enquanto o visor tático piscava, lançando uma luz azul fantasmagórica sobre os rostos sombrios da equipe de liderança da base avançada Echo. O mapa holográfico mostrava a catástrofe em detalhes cruéis. 23 soldados americanos presos além da linha de fogo. A zona de extração era um mar de indicadores vermelhos de alerta. O coronel James Mitchell removeu o fone de ouvido e pressionou os dedos contra as têmporas. Já são 3 Black Hawks abatidos. 3. Sua voz permanecia firme, mas o maxilar contraído revelava a tensão. Não há como alguém atravessar aquele espaço aéreo. O Major Phillips assentiu solenemente. A última transmissão da equipe Alpha foi há 17 minutos. Estão cercados por 3 lados, encurralados contra o desfiladeiro. Ele tocou o visor, ampliando uma área onde as forças inimigas se aproximavam como um laço. Mesmo que tivéssemos aeronaves capazes de atravessar, não há onde pousar. A zona está completamente comprometida. O silêncio se instalou na sala, interrompido apenas pelo tamborilar da chuva e pelos bips suaves dos equipamentos de comunicação. A realidade não dita pairava no ar. Estavam prestes a perder de 3 soldados. Precisamos informar ao comando que esgotamos todas as opções de extração, disse o tenente-coronel Ramsey, já alcançando o telefone seguro. Recomendo que registremos como perda total provável e iniciemos os procedimentos para notificar os familiares. Do fundo da sala, uma voz cortou o clima de resignação. Eu os tirarei de lá. Cabeças se viraram para a porta, onde uma figura encharcada estava parada logo após a soleira. O macacão de voo da capitã Maya Harrington estava escurecido pela chuva. Seu cabelo curto pingava sobre os ombros. Já estava ali há tempo suficiente para entender a situação, mas não tempo o bastante para ser convidada a falar. Alguns soldados trocaram olhares. Um deles assentiu discretamente com algo que parecia respeito. Os oficiais, no entanto, não demonstraram nada além de ceticismo. Capitã Harrington, reconheceu o coronel Mitchell com um leve franzir de testa. Esta reunião é apenas para pessoal de nível de comando. Eu estava entregando as atualizações meteorológicas quando ouvi sobre a equipe Alpha. Ela respondeu, avançando apesar da dispensa implícita. Eu conheço aquele terreno. Posso tirá-los de lá. Seguiu-se um momento de silêncio constrangedor, quebrado por uma risada contida do Major Phillips. Com o quê? Um tapete mágico? Phillips apontou para o visor tático. Já perdemos 3 aeronaves. Os melhores pilotos do regimento não conseguiram atravessar aquele espaço aéreo. Os olhos de Maya não se desviaram do coronel. O Black Hawk de transporte de suprimentos. O que chegou ontem. Eu mesma revisei. Está operacional. Agora houve risadas abertas do tenente-coronel Ramsey. Aquele trambolho. Tem contramedidas desatualizadas e mal passou na inspeção. É só para operações na retaguarda. Tenho alcance. E eu sei pilotá-lo, insistiu Maya, aproximando-se do visor tático. Seu dedo traçou uma rota que nenhum dos oficiais havia considerado. Há um caminho entre estas cristas. As posições inimigas de defesa antiaérea não conseguem mirar efetivamente através desse corredor por causa da interferência do relevo. O coronel Mitchell a estudou com olhos semicerrados. A senhorita parece saber demais sobre uma missão que acabou de ser apresentada a esta sala, capitã. Atrás de Maya, alguém sussurrou alto o bastante para ser ouvido. Ei, Harrington. Foi afastada depois de Kandahar. O ombro de Maya enrijeceu quase imperceptivelmente a menção de Kandahar, mas sua expressão manteve-se firme. Na tela, uma foto do líder da equipe Alpha piscou rapidamente. Capitão Thomas Reeves. Os olhos de Maya se demoraram ali por tempo demais. Mitchell percebeu. Você conhece alguém lá embaixo, não é? Eu sei que são americanos, senhor,
respondeu ela com calma. E isso basta. Mitchell suspirou e esfregou a testa. Capitão Harrington, mesmo que... E é um grande S. A senhorita consiga de alguma forma atravessar aquelas defesas. Ainda assim não há uma zona de pouso. A principal está comprometida e o terreno ao redor da posição da equipe Alpha é inadequado para a aterrissagem. Não preciso de uma zona de pouso convencional, replicou Maya. Posso pairar para a extração. Naquele vento, sob fogo, o Major Phillips zombou. Isso é suicídio. Já fiz isso antes, Maya disse baixinho. E algo no tom de sua voz fez a sala silenciar. O coronel Mitchell a observou por um longo instante. O visor tático continuava atualizando, mostrando as forças inimigas se aproximando da posição da equipe Alpha. O tempo estava se esgotando. Se bem me lembro, disse Mitchell com cautela, a senhorita foi designada para transporte de suprimentos por um motivo. Maya sustentou o olhar dele. Sim, senhor. A história não dita pairava entre eles. O que quer que tenha ocorrido em Kandahar havia relegado uma piloto claramente talentosa à função de cargas. O rádio de Mitchell crepitou com uma nova transmissão. Equipe Alpha solicitando extração de emergência. Múltiplas baixas relatadas. O inimigo se fecha por todos os lados. A voz soava tensa, desesperada. Mitchell olhou para Maya, depois para seus oficiais e então de volta para o visor. Envelheceu 10 anos naqueles poucos segundos. É o seu funeral, Harrington, disse finalmente. Mas pelo menos eles saberão que tentamos de tudo. Virou-se para o oficial de comunicações. Registre que autorizei a Capitã Harrington a realizar tentativa de extração de emergência por insistência própria. Certifique-se de que isso esteja claro no relatório. Maya assentiu uma única vez e já se virava para sair. Vou precisar de 10 minutos para preparar o pássaro. Você tem 5, gritou Mitchell atrás dela. Ao vê-la partir, acrescentou em voz baixa. É o tempo que eles ainda têm. No hangar, Maya se movia com eficiência treinada, inspecionando o Black Hawk desgastado que havia chegado no dia anterior da base de retaguarda. A pintura verde-oliva estava lascada e a aeronave carecia dos sistemas avançados dos helicópteros de linha de frente. Mas os rotores e o motor estavam em bom estado. O suboficial Garcia a observava com ceticismo enquanto ela examinava a aeronave. Essa ave mal consegue manter altitude com tempo bom, senhora. Quanto mais atravessar aquele inferno lá fora. Ela vai voar, disse Maya, passando a mão na lateral do helicóptero. Ela tem uma última missão boa nela. Eu sinto isso. Garcia balançou a cabeça, mas mesmo assim ajudou nos preparativos. Enquanto trabalhavam, um jovem mecânico se aproximou hesitante, segurando algo na mão. Capitão Harrington? Ele não deveria ter mais que 19 anos. Ouvi dizer que a senhora vai atrás da equipe Alpha. Maya assentiu, continuando as verificações pré-voo. Meu irmão está com eles, o especialista Ryan Dawson. Ele estendeu um patch da unidade. Será que a senhora poderia levar isso como amuleto de sorte? Maya parou. Então pegou o patch, observando atentamente o rosto do jovem. A semelhança familiar era clara. Eu vou trazê-lo de volta, disse, guardando o patch no bolso do macacão de voo. Todo mundo diz que é impossível, sussurrou o mecânico. O olhar de Maya suavizou-se ligeiramente. Às vezes o impossível só demora um pouco mais. Ela voltou às verificações, deixando o jovem parado com uma mistura de esperança e medo no rosto. Ao subir no assento de piloto, Maya foi atingida por um relâmpago de memória. Outro cockpit. Luzes vermelhas de alerta piscando, alarmes soando, alguém gritando seu nome. Ela afastou a lembrança e se concentrou no presente. O passado era passado. Agora era agora. A chuva martelava o para-brisa enquanto ela ligava o helicóptero. As vibrações familiares percorriam a estrutura conforme os rotores começavam a girar, ganhando velocidade até se tornarem um borrão acima dela. Controle, aqui é Harrington. Solicito autorização para a missão de extração de emergência. O rádio estalou. Harrington, aqui é o controle.
O tempo está piorando. O último radar mostrou que a linha de fogo se expandiu. Esteja ciente, as condições estão se deteriorando rapidamente. Entendido, controle. A voz do Coronel Mitchell surgiu no canal. Para registro, capitã. Ninguém espera que você realmente os alcance. Isso é apenas para mostrar que tentamos de tudo. A mão de Maya apertou os controles com mais força. Entendido, senhor. Estarei de volta em 20 minutos. Ela quase podia ver os olhares de descrença sendo trocados na sala de comando. Ninguém acreditava que ela conseguiria. Ninguém, exceto talvez o jovem mecânico parado na porta do hangar, segurando a foto do irmão. O Black Hawk decolou imediatamente, sendo sacudido por ventos fortes. Maya compensou automaticamente. Seu corpo lembrando os ritmos do voo de uma forma que sua mente não sabia explicar. Conforme subia, a base se tornava um borrão de luzes abaixo da chuva. À frente, através das aberturas nas nuvens de tempestade, ela via clarões de explosões e tiros. A linha de fogo que já havia derrubado 3 helicópteros. Ela ajustou levemente o curso, indo em direção ao corredor estreito que havia identificado no visor tático. Controle, aproximando-me da linha de fogo. Entrando em silêncio de rádio. Cópia, Harrington. Boa sorte. Maya desligou o rádio e concentrou-se completamente no voo. O helicóptero estremecia, enquanto ela o forçava ao limite, cavalgando as correntes de ar entre os desfiladeiros. A visibilidade caiu para quase zero ao entrar na frente de tempestade. Ela voava agora por instinto e memória, sentindo o caminho. O primeiro disparo antiaéreo veio sem aviso, traçantes cortando a escuridão. Maya perdeu altitude, voando perigosamente perto da crista da montanha, onde os artilheiros inimigos não conseguiam abaixar as armas o suficiente para alcançá-la. Uma rajada atingiu a cauda, fazendo o helicóptero girar descontroladamente por um instante. Maya lutou com os controles, músculos tensionados enquanto forçava a aeronave de volta à estabilidade. "Aguenta, garota!" sussurrou para o helicóptero. "Só mais um pouco." Na base, já haviam se passado 15 minutos desde sua partida. A sala de operações estava em silêncio, todos de olho no relógio. O transponder de Maya havia desaparecido do radar logo após ela entrar no desfiladeiro. "Já se passaram 15 minutos, disse o tenente-coronel Ramsey. "Não tem como ela ter conseguido." O coronel Mitchell assentiu com tristeza. "Registre horário provável de perda da aeronave e da piloto." O operador de rádio já estava anotando quando parou, inclinando a cabeça. "Senhor", disse hesitante, "acho que ouvi algo." Mitchell levantou os olhos bruscamente. "O quê?" "Por um segundo, senhor." "Estática. Mas achei que ouvi batidas de rotores." "Imaginação", descartou Phillips. "Nada sobrevive àquilo." O operador de radar interrompeu. "Senhor, tenho uma assinatura. É a aeronave da Harrington." Do lado de fora, apesar da chuva torrencial, surgiu o som inconfundível de pás de helicóptero cortando o céu. O pessoal correu para fora, apertando os olhos sob a tempestade enquanto o som aumentava. Através de uma parede de fumaça e chuva, o Black Hawk danificado surgiu. Sua silhueta inconfundível mesmo com a visibilidade reduzida. O helicóptero mal conseguia voar. Partes da fuselagem chamuscadas, buracos de bala visíveis, uma das pás do rotor claramente danificada. "Não acredito", murmurou Phillips com a chuva escorrendo pelo rosto, enquanto observava o helicóptero lutando para manter a altitude. O Black Hawk voava de forma errática agora, perdendo potência conforme se aproximava da zona de pouso. A equipe de solo correu para limpar a área, acenando com bastões de luz para guiar a aeronave danificada. Maya lutou com os controles, enquanto o helicóptero descia em um pouso quase desgovernado, tocando o solo com tanta força que o trem de pouso rangeu em protestos. "Cite." Os rotores desaceleraram gradualmente, até que os motores se desligaram com um gemido agudo. Por um instante, ninguém se moveu. O pessoal reunido apenas encarava o Black Hawk chamuscado, esperando que a porta lateral se abrisse, esperando que Maya emergisse, vitoriosa,
com os soldados resgatados. O coronel Mitchell foi o primeiro a se mover, caminhando em direção ao helicóptero com uma mistura de incredulidade e alívio no rosto. "Preparem os médicos!" gritou por cima do ombro. "Provavelmente temos feridos." A equipe médica correu com macas enquanto Mitchell alcançava a aeronave. Ele puxou a porta lateral com força. A cabine estava vazia. Mitchell congelou, encarando o interior desocupado. Nenhum sobrevivente. Nenhuma maia. Apenas um compartimento de transporte vazio, com algumas cápsulas de munição rolando pelo chão. O coronel subiu na cabine, olhando ao redor com confusão, como se os desaparecidos pudessem estar escondidos em algum canto. "Senhor", chamou um dos paramédicos que havia circulado até a cabine. "O senhor precisa ver isso." Mitchell foi até o cockpit. O assento do piloto estava vazio, o painel de instrumentos apagado, exceto por algumas luzes de emergência. Sobre o assento havia uma bandeira americana ensanguentada, dobrada de forma apressada. Ao lado, no banco do copiloto, havia um bilhete escrito à mão e um pequeno pendrive. Mitchell pegou o bilhete com as mãos firmes, apesar da adrenalina. À medida que lia, a cor foi sumindo de seu rosto. "O que diz, senhor?" perguntou o médico ansioso. Mitchell não respondeu. Em vez disso, guardou o bilhete e o pendrive no bolso e desceu do helicóptero. "Coloque essa aeronave sob segurança e vigilância imediata", ordenou ao oficial mais próximo. "Ninguém a toca até segunda ordem." De volta ao centro de comando, com a porta trancada e apenas os oficiais mais confiáveis presentes, Mitchell inseriu o pendrive em um terminal seguro. "O que está acontecendo, senhor?" perguntou o Major Phillips, ainda visivelmente chocado com o retorno vazio do helicóptero. "Ainda não sei", respondeu Mitchell com gravidade. "Mas a capitã Harrington nos enviou algo que considerou valer a pena arriscar a própria vida." A tela do terminal se encheu de arquivos, imagens de satélite, coordenadas, registros de comunicações e relatórios de missão. A maioria tinha marcações de classificação superiores, até mesmo a autorização de Mitchell. "O que é tudo isso?" perguntou o tenente-coronel Ramsey, inclinando-se para a frente. A oficial de inteligência, Capitã Winters, ficou completamente imóvel. "Senhor", disse ela em voz baixa, "estes são registros de operações de um local que oficialmente não existe." Mitchell virou-se para ela abruptamente. "Explique." Winters hesitou, escolhendo bem as palavras. "Essas coordenadas", disse ela apontando no mapa digital, "estão aproximadamente 2 km além da última posição conhecida da equipe Alpha. Não há nada marcado em nossos mapas ali." "Agora há", disse Mitchell, abrindo uma das imagens de satélite. Ela mostrava um complexo oculto em um vale, bem escondido de observação casual. "Quem autorizou essa operação dentro da nossa área de atuação?" Ninguém respondeu. Ninguém podia responder. Mitchell virou-se para o oficial de comunicações. "Conecte-me ao General Hayes. Canal seguro. Agora!" Enquanto aguardavam a conexão, Winters continuava examinando os arquivos. "Senhor", disse após alguns minutos, "há mais uma coisa aqui. Registros de pessoal." Ela abriu um arquivo e congelou. "São agentes americanos listados como desaparecidos em ação em várias operações dos últimos 3 anos. Mitchell se inclinou sobre seu ombro, lendo a tela com expressão endurecida. "Eles não estão desaparecidos. Estão sendo mantidos naquele local." "Por quem?" perguntou Phillips. Antes que Mitchell pudesse responder, uma lembrança surgiu. Maya estudando o mapa tático mais cedo. Seu foco não estava na posição da equipe Alpha, mas em outro local completamente diferente. Ele havia presumido que ela estava planejando a rota, mas agora entendia que ela não estava apenas procurando um caminho até os soldados encurralados. "A capitã Harrington sabia disso", disse ele em voz baixa. De alguma forma ela sabia. O canal seguro apitou, indicando que o General Hayes estava na linha. Mitchell ajustou o uniforme e atendeu a chamada. O rosto do general apareceu na tela, impaciente e ligeiramente irritado. "Isso tem que ser importante, coronel. Estou no meio de um briefing com o CENTCOM." Mitchell ergueu o pendrive. "Senhor."
Recebemos inteligência sobre uma instalação de detenção não autorizada operando dentro da nossa área. Pessoal americano está sendo mantido lá. A expressão de Hayes não mudou, mas algo em seu olhar se alterou. De onde obteve essa informação? Capitã Maya Harrington, respondeu Mitchell, observando cuidadosamente a reação do general. Ela saiu em uma missão de resgate da equipe Alpha. O helicóptero voltou sem ela, mas trouxe esses dados. Houve uma pausa, uma fração de segundo longa demais para parecer natural. A Capitã Harrington está designada ao transporte de suprimentos. Não tem autorização para missões de combate. Fui eu quem autorizou, senhor, respondeu Mitchell, dadas as circunstâncias emergenciais. O maxilar de Hayes se contraiu. Foi um erro de julgamento, coronel. A Capitã Harrington foi restrita de operações de combate após o incidente em Kandahar. Que incidente foi esse exatamente, senhor? Insistiu Mitchell. Porque estou encontrando informações conflitantes nos registros. O silêncio se estendeu entre os dois. Finalmente, Hayes falou, a voz mais baixa. Isso é confidencial, coronel. Acima do seu nível de acesso. Com todo o respeito, senhor. Tenho 23 soldados encurralados, uma piloto desaparecida e evidências de um centro de detenção ilegal dentro da minha área de operações. Preciso de respostas. A expressão de Hayes endureceu. Mantenha esses dados em segurança, coronel. Não os acesse novamente. Uma equipe será enviada para recolher tudo. E quanto ao pessoal desaparecido, senhor? Cuidaremos da extração da equipe Alpha. Quanto à Capitã Harrington? Hayes fez uma pausa. Ela fez sua escolha. De novo. A conexão foi encerrada abruptamente. Mitchell encarou a tela em branco por alguns segundos e então se virou para Winters. Conte-me tudo sobre Kandahar. Agora. Winters hesitou, mas assentiu acessando arquivos confidenciais com um código de sobreposição que fez vários olhares se levantarem na sala. 2 anos atrás, a Capitã Harrington estava transportando o que foram listados como combatentes inimigos de alto valor de uma base avançada próxima a Kandahar, explicou Winters, exibindo o relatório oficial da missão. O helicóptero dela foi abatido em território hostil. Segundo o relatório, ela foi resgatada 48 horas depois, mas os prisioneiros foram dados como perdidos. Essa é a versão oficial, disse Mitchell. Sim, senhor. Winters abriu outro arquivo, um que não deveria existir no banco de dados. O relatório classificado conta uma história diferente. Os prisioneiros eram, na verdade, agentes americanos, sendo transportados para interrogatório avançado fora dos registros. Quando a Capitã Harrington descobriu isso, ela desviou da rota de voo e tentou devolvê-los às forças americanas que não estavam envolvidas na operação clandestina. Ela desobedeceu ordens diretas, disse Mitchell, começando a entender. Sim, senhor. E foi abatida não por fogo inimigo, mas por aeronaves nossas quando se recusou a retornar ao curso original. Winters continuou rolando o arquivo. Ela conseguiu pousar o helicóptero e manter todos vivos até que uma equipe convencional de busca e resgate os encontrasse. Mitchell pegou o bilhete deixado no helicóptero e leu em voz alta pela primeira vez. Eles não foram os únicos deixados para trás. Autorização necessária para o Complexo B. Enviar extração para estas coordenadas em 48 horas. A sala ficou em silêncio, enquanto o peso daquilo se instalava. Espere, disse Phillips de repente. O líder da equipe Alpha, Capitão Reeves. Ele não fazia parte da operação de resgate em Kandahar? Winters assentiu. Sim, senhor. De acordo com os registros, foi ele quem encontrou a Capitã Harrington e os operativos. A expressão de Mitchell escureceu ao compreender. Então, quando a equipe Alpha ficou encurralada, ela viu uma oportunidade, não só para salvá-los, mas para expor o que está acontecendo naquele local secreto. Ele olhou ao redor da sala. Ela sabia que ninguém autorizaria uma missão baseada apenas em suas suspeitas. Não depois de Kandahar. Então usou a extração de emergência como cobertura. Senhor, interrompeu o operador de radar de sua estação.
Estive analisando a rota de retorno do helicóptero da Capitã Harrington. Ele estava em piloto automático. Ela programou a aeronave para voltar à base vazia. Ela nunca teve a intenção de voltar com eles, percebeu Mitchell. Ela entrou sabendo que ficaria para trás. Mas por quê? Perguntou Phillips. Por que arriscar tudo de novo depois do que aconteceu da última vez? Mitchell olhou para o bilhete manuscrito e depois para a foto do Capitão Reeves ainda exibida na tela tática. Porque há coisas que você simplesmente não abandona, disse em voz baixa, ecoando palavras que Maya dissera durante o interrogatório após Kandahar, palavras que haviam sido removidas dos registros oficiais, mas que Mitchell, membro do comitê de revisão, ainda se lembrava. Ele se virou para seus oficiais. Decisão tomada. Capitão Winters, quero tudo o que tivermos sobre esse local clandestino. Major Phillips, prepare um plano de operação de resgate. Temos 48 horas. Senhor, protestou Phillips. O general Hayes ordenou explicitamente. Eu sei o que o general ordenou, interrompeu Mitchell. Mas também sei que temos pessoal americano atrás das linhas inimigas. A equipe Alpha e os prisioneiros que estão naquele complexo. Nós vamos tirá-los de lá. Enquanto seus oficiais corriam para executar as ordens, Mitchell examinava o mapa, focando nas coordenadas que Maya havia fornecido. O que quer que ela tivesse descoberto lá fora era importante o suficiente para arriscar tudo novamente. E desta vez, ele não deixaria que ela enfrentasse sozinha. Nas 48 horas seguintes, a base avançada Echo transformou-se de uma instalação militar padrão em uma plataforma de lançamento para uma operação de resgate de alto risco. O coronel Mitchell havia tomado sua decisão. Iriam extrair tanto a equipe Alpha quanto investigar o suposto complexo B, independentemente das ordens de Hayes. Mitchell permaneceu diante do visor tático no centro de operações recém-montado, estudando as imagens de satélite atualizadas que a Capitã Winters havia obtido por canais paralelos. Nossa inteligência confirma 23 assinaturas térmicas na posição da equipe Alpha, o que sugere que todos sobreviveram até agora, relatou Winters. E o local clandestino, designado como Complexo B nas anotações da Capitã Harrington, mostra aproximadamente 30 assinaturas adicionais. Algumas parecem ser guardas, outras batem com o perfil de detentos. E Harrington? Perguntou Mitchell. Winters hesitou. Há uma assinatura se movendo entre os dois locais, com base no padrão de movimentação. Acreditamos que seja ela. Mitchell assentiu sem surpresa. Ela está coordenando entre eles. Provavelmente mantendo a equipe Alpha viva enquanto tenta expor o complexo. Ele se voltou para os líderes das equipes de resgate reunidos. Vocês todos entendem os riscos. O general Hayes nos proibiu explicitamente de prosseguir com essa operação. Qualquer um que participar o fará sabendo que poderá haver sérias consequências. A sala permaneceu em silêncio, mas ninguém se moveu. Ótimo, continuou Mitchell. O Major Phillips comandará a equipe principal de extração da Alpha. A Capitã Winters liderará uma unidade menor de infiltração para avaliar e extrair os detentos do Complexo B. Quero um mínimo de assinaturas até vocês tocarem o solo. Entramos silenciosamente. Encontramos nosso pessoal. Trazemos todos de volta para casa. Perguntas? Um tenente jovem levantou a mão. Senhor, e quanto à Capitã Harrington? A expressão de Mitchell não mudou, mas sua voz suavizou um pouco. A Capitã Harrington é um alvo prioritário de extração. Ela arriscou tudo para nos trazer essas informações. Nós não a deixaremos para trás. Com o fim do briefing e as equipes se dispersando para os preparativos finais, Mitchell ficou sozinho diante da mesa de planejamento da missão. Ele estudava a rota que Maya havia tomado pelas montanhas, um caminho que antes era considerado impossível. Até que ela provou o contrário. Essa também seria a rota deles. Senhor, disse Winters, aproximando-se com um dossiê nas mãos. Concluí a revisão do histórico de serviço da Capitã Harrington, como o senhor solicitou. Mitchell pegou o arquivo, abrindo-o e encontrando a foto oficial de Maya em uniforme militar, acompanhada de condecorações e citações que cobriam uma carreira impressionante. 3 cruzes de voo distinto, observou Mitchell. Missões de combate em 4 teatros de operações, primeira da turma na escola de voo. Ele olhou para Winters.
Esse não é o histórico de alguém que deveria estar pilotando voos de carga. Não mesmo, senhor, concordou Winters. Depois do incidente em Kandahar, alguém quis tirá-la do caminho. Suas habilidades eram valiosas demais para ser dispensada, mas garantiram que ela não estivesse mais em posição de causar problemas. Ela nunca foi afastada por incompetência, disse Mitchell, fechando o arquivo. Ela foi silenciada. Sim, senhor. E tem mais. Winters entregou a ele um tablet com dados. As informações que ela enviou comprovam operações ilegais em andamento. Cidadãos americanos detidos sem acusação formal. Protocolos de interrogatório que violam o direito internacional, tudo fora dos livros. Mitchell analisou as evidências, com o maxilar travado. E Hayes sabia. Parece que sim, senhor. Mitchell devolveu o tablet. Faça cópias. Cópias seguras, se algo acontecer conosco lá fora. Quero que essa informação chegue às pessoas certas. Sim, senhor. 12 horas depois, Mitchell estava na pista enquanto 5 helicópteros Black Hawk ligavam seus motores, as pás cortando a escuridão antes do amanhecer. Ao contrário da aeronave danificada que Maya pilotara, esses eram helicópteros de combate prontos, com sistemas de armas e contramedidas completas. Mitchell se aproximou do helicóptero líder, onde o Major Phillips realizava verificações finais. Você conhece a rota? Sim, senhor, respondeu Phillips. O gravador de voo da Capitã Harrington nos deu o caminho e título. Se ela conseguiu, nós também conseguimos. Boa sorte, Major, disse Mitchell apertando seu ombro. Traga todos de volta. À medida que os helicópteros decolavam e se dirigiam às montanhas, Mitchell retornou ao centro de comando para acompanhar a operação. As próximas horas determinariam não apenas o destino dos soldados e prisioneiros desaparecidos, mas também o futuro da própria carreira dele e de todos os envolvidos na missão não autorizada. Os 5 Black Hawks seguiram a rota mapeada por Maya, voando rente ao terreno como ela fizera. Enfrentaram fogo antiaéreo esporádico, mas conseguiram evitar o pior graças à inteligência detalhada dela. Ao chegarem nas coordenadas de pouso, os helicópteros desceram em formação apertada, desembarcando suas equipes em manobras bem ensaiadas. Phillips liderou a extração da equipe Alpha, enquanto Winter seguia com sua unidade especializada em direção ao complexo oculto. O que encontraram superava até os preparativos mais cautelosos. A equipe Alpha não apenas estava sobrevivendo, estavam defendendo uma posição que Maya os ajudara a fortificar. O capitão Reeves, líder da equipe, havia estabelecido um perímetro usando formações naturais e equipamentos reaproveitados. Dentro dessa posição defensiva, estavam não apenas seus soldados, mas 17 pessoas adicionais, os detentos que Maya havia ajudado a escapar do Complexo B. E lá estava Maya, ferida, mas de pé, coordenando um centro improvisado de triagem para os feridos. Quando os helicópteros de resgate surgiram, ela se endireitou e se aproximou do Major Phillips, sangue manchando um lado de seu macacão de voo, mas o olhar firme. Vocês chegaram 43 minutos adiantados, Major, disse com um leve esboço de sorriso. Phillips a encarou atônito. Como diabos você conseguiu fazer isso, Harrington? Antes que ela pudesse responder, o capitão Reeves se juntou a eles, mancando levemente. Ela caiu do céu como um tipo de anjo vingador, disse ele, olhando para Maya com respeito aberto. Pousou bem no meio do tiroteio, embarcou quantos de nós conseguiram se mover e nos levou até esta posição defensável. Depois ela nos deixou aqui para proteger o local e voltou para buscar o restante, acrescentou outro soldado. Fez 3 viagens sob fogo intenso. Depois disso, de alguma forma, soube do complexo ali perto. Disse que havia mais americanos sendo mantidos lá. Maya não disse nada, deixando que os outros contassem a história. Ela infiltrou-se no complexo sozinha, continuou Reeves. Saiu com o primeiro grupo de detentos antes mesmo de sabermos o que estava acontecendo. Quando começamos a nos organizar para ajudar, ela já havia mapeado toda a instalação e identificado todas as vulnerabilidades. Phillips balançou a cabeça incrédulo. Uma equipe de extração de uma mulher só. Apenas fazendo meu trabalho, senhor, disse Maya em voz baixa. Seu trabalho era transporte de suprimentos, capitã,
lembrou Phillips, mas o tom não trazia crítica, apenas respeito. Meu trabalho é trazer nosso pessoal para casa, corrigiu ela. Todos eles. Enquanto os resgatados eram embarcados nos helicópteros, Winters retornou de sua missão de reconhecimento no Complexo B. A instalação foi limpa, senhor, relatou a Phillips. Baixamos os sistemas e garantimos provas da operação. Parece que estavam conduzindo interrogatórios não autorizados com cidadãos estrangeiros e americanos. Phillips assentiu com seriedade. Vamos deixar o quartel-general lidar com isso. Por enquanto, vamos levar todos para casa. Maya foi a última a embarcar, parando na porta do helicóptero para olhar uma última vez para o complexo à distância. Phillips a observou atentamente. Você sabia sobre esse lugar antes da missão, não sabia? Foi por isso que se ofereceu. Maya encontrou seu olhar. Eu tinha suspeitas. Depois de Kandahar, comecei a perceber padrões, pessoal que desaparecia, operações que nunca apareciam nos registros oficiais. Ela lançou um olhar breve ao capitão Reeves. Quando vi que a equipe Alpha ficou encurralada tão perto de um desses locais suspeitos, não consegui ignorar. Você arriscou o corte marcial. Ou pior, alguns riscos valem a pena. 3 dias depois, de volta à base avançada. Echo? O coronel Mitchell estava em seu escritório revisando os relatórios pós-missão. As provas recuperadas do Complexo B já haviam sido transmitidas para diversos locais seguros, incluindo os escritórios do inspetor-geral e membros selecionados do Congresso. O general Hayes havia sido discretamente afastado do comando, sob investigação. Uma batida na porta interrompeu a leitura de Mitchell. Maya Harrington entrou, com o braço imobilizado por uma tipóia, mas visivelmente recuperada do que havia enfrentado. "O senhor pediu para me ver?" perguntou. Mitchell fez um gesto para que ela se sentasse. "Recebi uma mensagem do alto comando esta manhã. Suas ações em Kandahar foram oficialmente reclassificadas. Seu histórico foi alterado para refletir que você agiu com heroísmo extraordinário diante de um perigo extremo." Ele deslizou um documento sobre a mesa. "Estão lhe concedendo retroativamente a Estrela de Prata." Maya pegou o papel, mas não o olhou. "E os detentos?" "Estão sendo interrogados e devolvidos às suas famílias. A operação no Complexo B foi completamente desautorizada pelo alto escalão. Estão alegando que foi obra de um grupo dissidente." "Que conveniente." Mitchell sorriu levemente. "Muito. Mas o importante é que a verdade está vindo à tona." Ele se recostou na cadeira. "Também estou encaminhando sua indicação para uma comenda pela extração da equipe Alpha, embora eu suspeite que esse será o menor dos reconhecimentos que virão." Maya balançou a cabeça. "Eu não preciso de reconhecimento, senhor." "Não? Mas você merece." Uma semana depois, Maya estava em posição de sentido, vestida com uniforme de gala, enquanto toda a base se reunia para uma cerimônia formal. Os soldados da equipe Alpha estavam alinhados em formação, juntamente com os detentos libertados que estavam bem o suficiente para comparecer. O coronel Mitchell leu a citação que detalhava as ações de Maya, embora certos elementos classificados ainda estivessem ausentes do registro oficial. Ao final da cerimônia, Maya foi abordada pelo jovem mecânico cujo irmão ela havia salvo. "Meu irmão me contou o que realmente aconteceu lá fora", disse ele em voz baixa. "Como você voltou não só uma vez, mas várias. Como encontrou aqueles outros prisioneiros que ninguém sequer sabia que estavam lá." Maya o observou por um momento. "Há coisas que você simplesmente não deixa para trás", disse com simplicidade. "Foi por isso que você fez isso? Mesmo depois do que aconteceu com você depois de Kandahar?" Maya olhou para além da base, onde o horizonte se estendia até as montanhas distantes, nuvens de tempestade se formando no alto. "Seu irmão teria feito o mesmo por mim", respondeu. "Qualquer um deles faria." Ela se virou e seguiu em direção à linha de voo, onde um novo Black Hawk havia acabado de chegar. Não era uma aeronave de transporte de suprimentos desta vez, mas um helicóptero de combate, com seu nome recém-pintado sob a janela do piloto. Atrás dela, o jovem mecânico a observava partir. Então olhou para o pet que ela havia lhe devolvido.
o mesmo que levara consigo para o fogo. Estava chamuscado nas bordas, mas intacto, exatamente como a piloto que o carregou. Há coisas que você simplesmente não deixa para trás. Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor, deixe um comentário com sim e aperte o botão de curtir e o botão de compartilhar abaixo do vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos realmente trazendo conteúdo valioso para o público e nos ajuda a espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.